Que legal ter você aqui no nosso canal. Assim como todo mundo fala, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte no sininho para você receber a nossa notificação quando tiver mensagem nova, curta. E se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha ela com a sua família, com seus amigos e seja um missionário. Seja o braço de Deus nessa terra, levando a mensagem dele, uma mensagem de esperança a muitos corações. Os dias de hoje, com a tecnologia, você tem chances de ser um missionário de diversas formas. Seja compartilhando uma mensagem de Deus, seja contribuindo também com a gente que está fazendo esse trabalho. Aqui do meu lado, você vai ter um QR Code, você tem as chaves Pix, onde você pode fazer a sua contribuição. Aqui na nossa descrição, logo abaixo, você tem todas as demais informações, até as que eu já estou falando aqui, para que você possa entender a seriedade do trabalho que a The Way Church tem realizado. Com esse novo templo que nós ainda estamos reformando e temos tantos desafios ainda para frente, já estamos trabalhando, atendendo muitas vidas com necessidades, seja com cestas básicas, roupas ou demais coisas que as pessoas apresentam necessidades naquele momento, seja também com alguns projetos que nós já estamos colocando em andamento, como o projeto dos contraturnos escolares, como também a musicalização infantil, projeto de esporte, seja com crianças, seja com pessoas que estão em estado sedentário. Estamos trabalhando para fazer com que a comunidade onde nós estamos inseridos possa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo e que possa também ser acolhida no momento das suas necessidades. Por isso, permita que Deus fale ao seu coração. E se isso fizer sentido para você, contribua conosco. Agora, preste bastante atenção. Deus tem uma palavra para o seu coração e eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Que Deus abençoe. Aproveitando o ensejo de tudo que aconteceu nesse final de semana, e alguém aqui já falou assim para mim, eu poderia ficar lá mais um dia, eu poderia ficar lá ouvindo, eu poderia ficar lá vivendo isso. E esse é um sentimento real, um sentimento de que tem alguma coisa boa acontecendo. O processo às vezes ele fica difícil, mas o resultado é maravilhoso. Uma das coisas que eu usei numa das mensagens foi, sabe quando você vai fazer aquela faxina que coloca até coisas para fora de casa? Eu me lembro que minha mãe, como trabalhava demais fora de casa, às vezes ela tirava sábado ou domingo para fazer isso. E era ruim porque a gente tinha que ajudar. E daí, ao invés de brincar, porque não tinha aula, tinha que ajudar a carregar sofá para fora e um monte de coisas. Mas o prazer que dava quando a gente entrava dentro de casa e tinha aquele cheiro de limpeza, sabe? E você deitava na sua cama e sentia que os lençóis eram novos. Você ia no sofá e, cara, estava aspirado. Tudo era diferente. E esse é o sentimento que a gente tem quando coloca as coisas em ordem. E tem um texto bíblico muito interessante, que ele está escrito em Isaías no capítulo 38. Isaías 38, verso 1. 38 de Isaías, verso 1. Ele fala sobre ordem. Isaías 38. Os homens lá tomaram um incentivo sobre procurar na Bíblia, né? A gente ia dando direção a isso, está do meio da Bíblia para frente. Novo Testamento, Antigo Testamento, e assim vai. Se você encontrou Jeremias, é o vizinho dele de antes, é o Isaías, o seu Isaías. Seu Isaías deixou escrito para nós no capítulo 38, verso 1, que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não
e não viverás. Eu vou ficar só no primeiro verso. Porque você morrerá e não viverá, então faça o quê? Coloca em ordem a tua, não a do outro, a tua casa. Coloca em ordem. E para mostrar um pouquinho da amplitude que nós queremos ir com a mensagem, Gênesis. Esse ficou fácil. Primeiro livro, Gênesis, capítulo 1. Ficou fácil. Versículo 1. Se alguém estiver procurando no Apocalipse, nós temos que ter uma conversa depois, gente. Se tiver gente pegando no final da Bíblia, olha. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus céus e a terra. 2. O que diz no 2? E a terra, ela era, e esse era do hebraico é hayá, que significa tornou-se. Estou falando porque nós estamos lendo a tradução em português, mas no original ela não diz era sem forma, mas tornou-se sem forma. Hayá, forma, ela tornou-se sem essa forma. E a palavra é tohom, que fala em desolação. A terra tornou-se desolada. Estou trazendo aqui do original para você entender a amplitude. E ali diz também que ela ficou vazia. A palavra vazia aqui é bohom, que é ruína. Ela ficou em ruínas, quebrada. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Até aqui o texto, para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito do que Deus tem para nós essa manhã. Gente, guarde esses dois textos no seu coração. Deus é um Deus de ordem. Ponto. Deus é um Deus de ordem. Ela é uma das marcas da presença de Deus, da mesma maneira como a desordem tem a ver com Satanás, tem a ver com Lúcifer, tem a ver com o inimigo. É importante a gente entender que quando eu leio o texto de Isaías, Isaías vai ao rei chamado Ezequias e pede para que ele coloque a sua casa em ordem. E essa casa, ela não é um símbolo apenas de uma casa física, que poderia ter ali sujeira ou as coisas desarrumadas, mas está falando sim da vida daquele homem, está falando das prioridades, está falando, quem sabe, da espiritualidade dele, está falando de algumas coisas que compõem a nossa vida, e que na vida de Ezequias não estavam tão em ordem assim. E quando a gente vai para Gênesis, nós vemos uma terra que ela é criada perfeita. Veja que o verso 1 que nós lemos diz: e criou Deus céus e terra. Quando falou céus e terra, ele não está falando que Deus criou as nuvens e Deus criou o chão. Está dizendo que Deus criou a atmosfera, Deus criou tudo aquilo que vemos acima, Deus criou o universo, Deus criou as galáxias e Deus criou o nosso planeta. E aquilo que Deus cria é perfeito. A terra não foi criada desolada, entenda. Nós até poderíamos entender que Deus criou ela vazia, para de alguma forma dar a ela um sentido. Mas a palavra hebraica me diz que ela tornou-se dessa maneira, e de que ela ficou desolada. Significa dizer de que quando Deus a cria, Ele cria ela perfeita, Ele a cria com vida, Ele a cria já com propósito, mas algo acontece que torna ela desordenada. Algo acontece nesse interim que faz com que ela perca a sua forma, que ela perca o seu sentido. E quando nós ampliamos
o nosso entendimento da palavra de Deus, nós vamos compreender, principalmente por textos que teologicamente são bastante discutidos, mas que nos levam a entender, que são Isaías 14, Ezequiel 28, quando fala da queda de Lúcifer, e essa queda deste anjo de tamanha grandeza, que é precipitado dos céus, e nas palavras de Jesus diz: eu vi Satanás cair como um raio. Quando você vai para os estudos científicos do porquê a Terra teve extinção de dinossauros, ou enfim, ou daqueles que eram portadores desses ossos gigantes que nós encontramos hoje, isso é encontrado, isso é fato. A ciência diz de que um grande meteoro acertou a Terra, causando essa desolação, causando esta ruína. Quando você vai para os estudos científicos, eles procuram dar nome, eles procuram entender o que aconteceu. Quando nós viemos para a Bíblia, nós sabemos até o nome do meteoro: Lúcifer, que caiu nessa terra e deixou ela sem forma e vazia. Uma terra perfeita criada por Deus agora está vazia, está sem forma, ela está machucada, ela está desordenada. E por que ela ficou assim? Porque aonde Satanás chega, é isso que ele causa. Aonde ele entra, entra desordem. Aonde ele chega, chega o caos. Aonde ele está, o problema se instala. E é por isso que a gente vai ler que ela tornou-se vazia, desolada. É a indicação de uma atuação maligna sobre a terra. Essa mesma atuação maligna aconteceu na vida de um rei. De alguma forma se permitiu que algo desordenasse a sua casa. E por que tão relevante essa palavra? Porque facilmente nós permitimos que algo caia em nosso coração. É uma palavra que nos caiu mal. É uma fofoca que nós permitimos cair em nosso coração. É um ressentimento, é uma ofensa, é uma atitude, é um pecado, é algo que nos colocou em rota de colisão com Satanás. E caindo em nosso coração, ele trouxe destruição, a lares destruídos, a lares em pleno momento de destruição, porque foram alvejados por ele. E aonde ele chega, traz desordem. Aonde ele toca, se corrompe. Se ele tocar o teu lar, vai criar divisão, vai criar briga, vai criar esfriamento. Se ele tocar a sua mente, você vai ser tomado por ansiedade, por confusão, não sei o que fazer. E quantas pessoas que estão dizendo isso hoje, não sei o que fazer. A confusão é causada por ele. Os medos são potencializados quando ele cai em nosso coração, quando nós permitimos a entrada. Se ele entra então na nossa mente, nós somos tomados por esses sentimentos. Se ele cair nas tuas finanças, vai gerar desequilíbrio, escravidão das dívidas. Aonde ele chega, causa instabilidade. Gente, e às vezes nós ficamos cuidando muito para não sermos atingidos pelos meteoros de grandes problemas, mas esquecemos de que pequenos problemas causam destruição também. E às vezes nós permitimos estes pequenos problemas que eles se instalem em nós, e eles vão gerando essa desordem, vão gerando desordem. Não é necessário, perceba, não é necessário que alguém entre com o pé cheio de barro dentro de casa para você dizer assim: ah, agora você tem que limpar. Se você dissesse para todo mundo, ao entrar na tua casa, trocar os chinelos por pantufas, e quando entrasse em casa tivesse todo um cuidado de higienização, ainda assim quando chegasse no final da semana, você ia perceber que tinha poeira dentro da tua casa. Não ia? Não é assim que funciona? É. Você sai de casa por alguns dias, deixa tudo fechado,
E você diz: não, quando eu voltar, quando você volta, parece que o lugar foi habitado, porque você passa o dedo assim, ó, tem poeira. Porque nós precisamos estar constantemente nos limpando, constantemente nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado, porque se Satanás entrar na nossa saúde emocional e espiritual, ele nos destrói. E muitas vezes ele consegue atingir a nossa saúde física. Temos que cuidar, porque se ele entrar na igreja, ele vai causar desunião e a distração da nossa missão principal, que é salvar vidas. E a gente fica perdido em confusão, lutando uns contra os outros, contra outra igreja, contra outras pessoas que estão fazendo o ID. Aonde ele chega, causa desordem. E se você começa a observar que tem desordem dentro do teu lar, que tem desordem dentro da igreja, que tem desordem no teu trabalho, se tem desordem na tua vida intrapessoal, tenha certeza, de alguma forma ele conseguiu te atingir. Ele causou algum tipo de desordem em você. E precisamos colocar a casa em ordem. O Senhor olhou para o rei Ezequias e teve uma preocupação com ele. Por isso ele envia um profeta. Todas as vezes que um profeta é enviado, é porque Deus tem um apreço por aquele que é alvo da sua mensagem. Você está sentado aqui e você está recebendo uma mensagem. E a mensagem para você hoje é: coloca a tua casa em ordem. E se você chegou nesse culto, é porque alguma área da tua vida precisa ser colocada em ordem. Então não despreze a mensagem. Na nossa vida espiritual, às vezes nós estamos com uma negligência na oração, na palavra, e isso abre espaço para essa desordem espiritual. Olhe para você e perceba se você não tem vivido um tempo de apatia, um tempo de uma religiosidade vazia. É quando as pessoas já: eu tenho uma religião, eu vou à igreja todo domingo, é legal, a gente vai lá, a gente canta, é bom, a gente sai para cima. A pessoa está vivendo uma religiosidade vazia, tem alguma coisa em desordem. Quando nós não vivemos mais o calor daquele primeiro amor. E facilmente nós encontramos isso em obreiros, e facilmente a gente encontra isso em pastores. Quando a gente já começa a fazer pela técnica, quando a gente já começa a pregar porque tem que pregar, quando a gente começa a fazer porque sabe qual é que é o roteiro, e já não é mais apaixonado por aquilo que acontece. Quando eu vejo vidas contando testemunhos, quando eu percebo pessoas que foram transformadas, mas aquilo já não toca mais o meu coração. E isso é possível acontecer porque alguma coisa ficou em desordem. E quando nós falamos de desordem, nós imaginamos assim: ah não, é que Satanás possuiu o cara. Não. O rei Ezequias era o que no Nordeste ia dizer, é cabra bom. Ele era bom. Você vai ver na oração dele. Se você continua Isaías 38, você vai ver que ele, quando recebeu aquela sentença de morte, ele começou a colocar a casa em ordem. Não fala exatamente o que ele fez para colocar a sua casa em ordem, mas mostra a oração dele. E ele vai dizer: Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito. Você vai olhar, ele era um homem bom, era um bom rei, fazia boas coisas, mas pequenas desordens geram grandes desordens. Se não me engano, acho que é a segunda lei da termodinâmica, que diz que as coisas, elas tendem a sair de ordenadas para desordenadas. Você não precisa fazer nada, é a tendência natural das coisas. Como eu falei, uma casa fechada também fica suja. E às vezes nós vamos desleixando, e a nossa casa espiritual vai se tornando desordenada. Daqui a pouco você está crítico, daqui a pouco você senta e a cadeira já não está boa, o ar-condicionado não está bom. Antes não tinha, mas agora tem, também está ruim. Consegue perceber? Aí no estacionamento não está bom, a água não está legal, o banheiro não sei, as crianças que faz barulho, e que isso, que aquilo, e nós percebemos que parece que todo o ambiente está desordenado, quando de verdade eu estou desordenado, quando de verdade eu que não estou bem. Você já percebeu que quando você vai ler um WhatsApp de alguém, você lê aquelas palavras de acordo com como você está?
E aí, tudo bem? Você escreve, a pessoa, tudo bem. Se você não está muito legal, você diz assim, tudo bem. Aí a tua vontade é escrever assim, nossa, que grosseria. E do outro lado a pessoa talvez diz assim, tudo bem. Diz assim, mas por que não botou um monte de E atrás para eu entender que estava... Pessoa às vezes na correria quis responder rápido que estava fazendo o almoço, né? Escreveu tudo bem, causou uma briga. Porque se a outra não tem controle, já escreve assim, que grosso. Mas por que grosso? E é uma pergunta mesmo, por que grosso? Mas do outro lado assim, por que grosso? Porque se eu estou desordenado, essas coisas não estão legais aqui, eu acho que o outro também está. E eu começo a responder de acordo com como eu estou. E é por isso que um desordenado tem o poder de desordenar os outros. E se a gente não entra em conserto, daqui a pouco está todo um ambiente desordenado. Uma pessoa desordenada causa ambientes desordenados. Eu sei que quem teve aqui uma família grande sabe de que tem um dos irmãos que é mais ordenado e tinha uns que eram mais desordenados. Dentro de uma grande casa onde você viveu com mais pessoas, você sabe que o guarda-roupa de alguns era uma perfeição. Você ia lá para a parte do outro, era uma loucura. Procurava as roupas assim. E depois juntava tudo e saía. Eu me lembro da minha mãe me prometer uma surra espetacular se eu fizesse aquilo de novo. Mas eu esqueci. E o meu guarda-roupa era uma desordem. E aí você ia olhar e todo o restante do quarto era desordem. Por quê? Porque havia muitas coisas em desordem. E agora, em defesa do menino que eu fui, o que estava exposto no meu quarto não era o meu relaxamento, era a desordem que estava dentro de mim e que ninguém conseguia entender. Porque às vezes facilmente a gente olha para a criança e simplesmente xinga ela e diz, que guri relaxado, que guria relaxada, que deixa tudo jogado e tudo mais, e não temos um olhar de atenção, porque às vezes aquilo é um grito de socorro que ele não consegue falar. Eu não conseguia explicar as desordens que estavam acontecendo dentro de mim, as coisas que me desordenaram, e elas eram expostas através das coisas que eu não via sentido de arrumar, porque dentro de mim estava tudo desarrumado, e eu era só uma criança para entender tudo isso. Algumas vezes as desordens de algumas pessoas é um relato de que algo caiu nelas e lhes machucou. A terra era sem forma e vazia. Deus não desprezou e disse assim, quer saber, terra, fica aí que eu vou resolver fazer Júpiter agora. Vou pegar Júpiter e vou botar o homem aqui porque dá muito trabalho. Ele olhou para a terra sem forma e vazia, mas ele a criou. Então ele foi lá e deu vida a ela de novo, assim como Cristo quer fazer na sua vida nessa manhã. Ele criou você. Eu sei que Satanás, quem sabe, entrou, causou desordem, te machucou, violentou você, mas o Jesus que eu estou pregando, Ele está aqui para transformar você num novo céu e numa nova terra. Aleluia. Receba isso na sua vida. Quando ele cai nos lares, ele acaba com o diálogo, ele acaba com o respeito, não se tem liderança espiritual, acaba-se tudo, o relacionamento se torna quebrado pelo orgulho, pela falta de perdão, é uma competição para ver quem manda mais, para quem resiste mais, para quem aguenta mais sem pedir perdão. Vocês não foram gerados para serem adversários, mas para serem companheiros, para estarem lado a lado.
Perceba se sua esposa ou seu marido não foi atingido por algo. E se foi atingido por algo, talvez não caiba a você simplesmente levantar o teu dedo e julgar. Não mandei também fazer isso. Eu também não. Porque às vezes a pessoa que já sofre um próprio julgamento, ela agora tem um julgamento de um segundo, de um terceiro. E nós precisamos de menos dedos em riste e mais mãos estendidas. Mais mãos estendidas. As mãos do Senhor vieram sobre a terra. Uma oração de Ezequias, porque foi-lhe pedido que colocasse a casa em ordem, trouxe a resposta do Senhor. Quando Satanás vem sobre as nossas finanças, ele causa descontrole, ganância, falta de administração segundo os princípios que Deus estabeleceu. Se ele atinge, meu irmão, o teu coração, você se torna tão desordenado que você vai desordenando as coisas que estão sob o teu controle. Se as finanças estão no teu controle, você está descontrolado. Você já viu uma pessoa com ansiedade? Você já viu uma pessoa que está ansiosa por algo? Ela desconta em alguma coisa. Se ele está esperando por alguém e está em casa, vai atacar a geladeira algumas vezes, o armário. Meu Deus, preciso comer alguma coisa. E é ansiedade. O descontrole emocional traz um descontrole no apetite, que vai trazer um descontrole da sua saúde. Olha como é uma bola de neve. Se você está entediado, entediada, de madrugada, você com certeza vai abrir o app da Shopee, AliExpress, e lá vai Temo. Você vai encher aquele carrinho, você diz, mas é só estar no carrinho. Aquele carrinho é um perigo, porque se te pega num dia desordenado, você começa, esse aqui eu compro, esse aqui eu vou comprar, esse aqui eu vou comprar, esse aqui e tal, e vai te dar um sentimento de prazer gostoso. Cara, eu não sei se tem, ele é quase só superado pelo prazer de escutar a buzina, chegou. Mas ele é facilmente esquecido quando a conta chega. A desordem causa isso. E entenda, não é que eu sou desordenado para comprar, é que eu estou desordenado na minha emoção. Tem alguma coisa que se tornou um buraco, tem alguma coisa que não está legal, mas eu não consegui identificar, ou talvez eu não consegui curar, e então eu tento sarar isso com outra coisa. Para algumas pessoas é o consumo de pornografia, é o consumo de violência, é a execução de violência. Entenda, as desordens, elas muitas vezes não acontecem simplesmente assim, num estalar de dedo. Se nós formos olhar para a desordem que aconteceu na terra, cientificamente, aqui eu estou falando, de maneira científica, acontece uma grande destruição quando cai o meteoro, mas foram os anos que se seguiram pós isso que trouxeram um verdadeiro caos, porque quem não morreu naquele momento foi morrendo à míngua, devido à nuvem de metais pesados que ficou no ar, gases nocivos que ficaram no ar, o enxofre que tomou conta da atmosfera, que foi matando animais herbívoros, que eram alimento dos carnívoros, plantando plantas que alimentavam os herbívoros, e assim toda a terra foi entrando em destruição, toda a terra foi ficando sem forma e vazia, e isso é uma continuidade. Por que a gente precisa acordar? Porque talvez você só recebeu uma notícia ruim, porque talvez você só está sentindo um sentimento ruim agora, mas se você não permitir que as mãos de Deus venham sobre ti, e não colocar a tua casa em ordem, os dias que se seguirão não vão consertar, eles vão piorar cada vez mais. É preciso posicionamento, é preciso que as minhas emoções sejam saradas, porque senão meus pensamentos negativos, as mágoas acumuladas vão proliferar. Se Satanás conseguir atingir o meu chamado, o meu ministério,
nós começamos a negligenciar os propósitos de Deus, e a nossa vida começa a perder o rumo, começa a ser sem sentido o que eu estou fazendo. Mas como é que nós colocamos essa casa em ordem então? Tudo começa por reconhecimento e arrependimento. Ezequias orou, ele chorou, ele buscou a Deus. A Bíblia diz: e chorou Ezequias muitíssimo. Quando você lê na sua casa Isaías 38, você vai ver esse termo. Ele chorou muitíssimo. Nada na Bíblia está por acaso. Ele não estava apenas com um remorso de deixei a coisa acontecer, que tristeza. Ele sentiu o que a desordem causa a longo prazo, e estava causando a morte dele, estava causando o fim dele. Então ele disse: cara, eu preciso colocar as coisas em ordem, eu preciso ordenar as coisas, eu preciso colocar a minha família na linha, eu preciso fazer com que a coisa aconteça. E ele faz uma oração, ele se derrama em oração. Lembra-te, eu te peço, eu andei diante de ti em verdade com o meu coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Quem sabe a grande dificuldade é a gente não ter know-how suficiente para fazer esse tipo de oração, a gente não ter uma história de vida como teve Ezequias. Diz assim: pastor, se eu pedir para Deus se lembrar, aí mesmo que ele me mata. A última coisa que eu quero dizer para Deus: Senhor, lembra, porque se Ele lembrar, eu já tenho um monte de pecado perdoado, então deixa lá, tranquilo. Lembra-te, eu te peço. Olha, eu andei diante de ti em verdade. Que história você tem para contar para Deus hoje? Talvez alguns homens possam dizer assim: Senhor, lembra que eu estava andando errado, mas nesse retiro que eu fui agora, Senhor, eu fiz um propósito contigo. Senhor, no retiro passado que eu fui, eu fiz um propósito contigo. Senhor, tu sabe que semana passada eu ouvi uma palavra, e essa palavra vem me colocando no eixo, e eu quero, Senhor, uma transformação na minha vida. Eu quero colocar em ordem, eu quero pedir perdão, eu quero consertar aquilo, eu quero, Senhor, meu Deus, conversar com o meu credor, eu quero, meu Deus, resolver aquela situação, eu quero ir até meu irmão, eu quero, Senhor, consertar. Esse reconhecimento e um arrependimento verdadeiro, não é porque estão me mandando, é porque de verdade eu senti que eu preciso. Eu senti que eu preciso me posicionar. Isso é arrependimento. Convide o Espírito Santo. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, certo? Mas tinha uma coisa que pairava sobre a face das águas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se move sobre essa igreja nessa manhã. Se você precisa de uma transformação, se você precisa de um milagre, o Espírito Santo de Deus está se movendo aqui. Nada acontece sem o Espírito Santo. Nada pode acontecer na minha vida e na sua se o Espírito Santo não estiver. Mas convide o Espírito Santo para agir, convide o Espírito Santo para participar, convide o Espírito Santo a estar presente em todo o processo. O Espírito Santo, ele é simbolizado também pela luz. Isso me lembra da parábola de Jesus, quando ele disse que uma mulher perdeu uma dracma dentro de casa, e a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. É a busca pelo Espírito Santo, ela acende a luz, e então a Bíblia diz que ela varre a casa, e ela busca com diligência até encontrar. Se ela varreu a casa, é porque a casa precisava ser varrida. Às vezes nós só percebemos que precisamos de limpeza quando acendemos a luz. Você quer uma casa perfeitinha, maravilhosa? Não acenda a luz. E daí você olha assim, está tudo em ordem. Quando acende a luz, paz. Porque a luz tem o poder de revelar as impurezas. Mas se a luz do Espírito Santo estiver brilhando, você vai encontrar a sua dracma perdida. Você vai encontrar aquilo que está em desordem. Você vai conseguir ordenar as coisas. Aleluia. Precisa de obediência à palavra de Deus. Se você perceber todo o restante de Gênesis, como é que Deus colocou a terra em ordem? Através da sua palavra. Haja luz, e houve luz. Haja
luminares. Haja, a palavra de Deus tem poder para colocar as coisas em ordem. Não traga a palavra de Deus para dentro do teu cotidiano. Traga a palavra de Deus para a sua vida. É a palavra de Deus que vai ajudar você a colocar as coisas em ordem. Precisa ter a proximidade da palavra. Reorganize também, depois que colocar a palavra na sua vida, reorganize as suas prioridades. Quando Deus fala para Ezequias, coloca a tua casa em ordem, é porque as prioridades estavam erradas no reino. E aí nós lemos em Mateus 6:33, quando diz: buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas e as demais coisas serão acrescentadas. Nós estamos atrás do que é acrescentado, ou que nós queremos acrescentar, e deixamos o reino de Deus de lado. Não vai funcionar, porque isso é desordem. Mas se você colocar em ordem, através da palavra, o reino de Deus vem primeiro. E se Ele estiver em primeiro na tua vida, se Deus estiver em primeiro, todas as coisas que você tem buscado tanto, elas vão te alcançar, conforme diz a palavra do Senhor. Estas bênçãos vos alcançarão. É necessária uma renovação da nossa mente. Nós só transformamos o mundo ao nosso redor quando muda aqui primeiro. Precisa acontecer uma metanoia, uma mudança de mente. Eu preciso deixar de achar que todo mundo é meu adversário, de que está tudo errado ao meu redor, e começar a olhar para dentro de mim e perceber que talvez eu esteja em desordem. Me lembro uma das primeiras ilustrações que eu ouvi dentro de uma igreja quando eu era criança. Foi a ilustração que o pastor da minha igreja, ele falou de uma mulher que sentava pela manhã com seu marido para tomar café da manhã, e ela olhava pela sua janela e dizia: que vizinha relaxada que não sabe lavar roupa. Que vizinha mais relaxada que não sabe lavar roupa, bota essas roupas no varal estendido, tudo sujo. E ela sempre reclamava da vizinha. Até o dia que o homem não aguentou mais, ele levantou, ele pegou um pano, foi lá e limpou a janela e voltou a sentar. E sem palavras ele trouxe uma grande lição, porque ela olhou pela mesma janela e as roupas milagrosamente estavam limpas do outro lado, porque nunca foram as roupas, mas a janela dela que estava suja. Facilmente eu olho para o outro achando que ele está sujo. Facilmente eu olho para o marido e acho que o problema é ele. Facilmente posso olhar para a esposa e achar: meu Deus, essa mulher, quando de verdade são os meus olhos. Porque a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Precisa acontecer a metanoia. E quais são os frutos de uma casa que está ordenada? Agora existe paz, agora existe um propósito claro, agora existe vitória espiritual, agora existem relacionamentos restaurados, existe uma vida frutífera. Quando aquele homem faz uma oração, quando aquele homem de verdade assim, ele estava na cama, ele estava adoecido, mas ele recebe uma palavra que não foi aquela palavra de ânimo, talvez diferente da palavra que você está recebendo hoje, né? Não muito diferente da palavra que você está recebendo hoje. Não cheguei nessa manhã aqui, achei que a gente ia receber aquela palavra, sabe? E daí vem uma palavra de colocando em ordem, daí dá uma lapada aqui, dá outra ali. Você não queira estar na pele de Ezequias. Pastor, vem orar por mim aqui em casa que eu estou doente. O pastor chega lá e diz assim: Deus manda dizer que tu vai morrer. Foi essa a mensagem. Deus manda te dizer: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E ele sai. Aquele homem tinha algumas coisas que poderia fazer. Ele poderia se revoltar. Ele poderia xingar muito aquele profeta, diz assim: soldado, decole o profeta. Ele poderia dizer: que Deus é esse? Que Deus é esse? Poderia? Poderia. Ele poderia fazer o que a maioria de nós faz: meu Deus, eu sabia, essa é a minha vida mesmo, é só coisa ruim que acontece, é só isso, só que não para mim, eu não sei porque eu nasci.
Mas ele vira para o lado e ele joga as últimas fichas. Senhor, te peço, lembra-te de mim. Lembra, Senhor, de que eu tentei fazer da maneira certa, que eu andei diante de ti em verdade. Olha para o meu coração. Pode ser que as coisas não funcionaram ao redor, mas olha para o meu coração. Obviamente que as palavras foram resumidas, a oração deve ter se estendido, a oração deve ter sido interrompida apenas pelo choro, porque a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Mas o que é tremendo, e eu finalizo aqui, o que é tremendo é que a Bíblia diz que o profeta nem chegou a sair do pátio, e o mesmo Deus que mandou uma mensagem trazendo juízo, agora é o Deus que diz assim: vai lá e fala para o chefe do meu povo, vá lá e fala para o rei, vá lá e fala para o meu filho, vá lá e fala para aquele a quem eu amo, e eu precisei dar um chacoalhão para que ele acordasse. Vá lá e fala para ele que eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas, eu te sararei. Eu vou colocar as coisas em ordem dentro do teu físico, para que você tenha a possibilidade de ordenar as coisas que eu não vou ordenar. Deus nessa manhã pode restaurar você, Deus nessa manhã pode curar você, Deus nessa manhã pode trazer algo para o seu coração que você precisa. Mas meu amigo, minha amiga, Ele não vai botar a tua casa em ordem, porque isso é você que tem que colocar. Isso é você. Ele pode sarar Lázaro morto há 4 dias? Pode. O que ele não pode fazer é tirar uma pedra, porque a pedra é você que tira. Existem coisas que é você. O pedido de perdão não é o Senhor que vai chegar lá e dizer assim: José, eu vim aqui em nome da Maria pedir perdão, porque ela não está muito afim de pedir perdão para ti, mas ela orou a mim, então eu vim aqui pedir perdão. Perdoa ela. Deus nunca vai fazer isso, porque isso cabe a você. A você fazer. Existem coisas que Deus não vai vir e fazer o serviço para ti. Agora, todo milagre que você precisar, as mãos de Deus estarão ali para operar, mas Ele opera na ordem. Por isso que Jesus percebeu, estava todo mundo desordenado, diz assim: ô discípulos, vem cá, coloca todo mundo em ordem aqui sentadinho, que tem um milagre para acontecer. Mas desse jeito não acontece. Quando eles ordenaram a todos, o milagre da multiplicação começou a acontecer. Eu quero profetizar que acontecerá multiplicação na sua vida, na sua casa, na sua empresa, nas suas finanças. Acontecerá multiplicação. As bênçãos de Deus se multiplicarão sobre ti, porque nós vamos colocar a nossa casa em ordem. Amém? Coloque-se de pé comigo, por gentileza, queridos. Aleluia. Meu Deus. Eu já me senti uma terra sem forma e vazia. Em algum momento da vida, parece que um meteoro me atingiu. Em algum momento da vida, parece que não tinha mais sentido. Mas o Espírito de Deus ainda se movia. Ainda se movia. E então veio a palavra: haja luz. E quando a luz veio, as coisas foram caminhando para a sua ordem. Eu fui entendendo o que precisava colocar em ordem. Eu fui compreendendo o que era ação minha e o que era ação de Deus. O que nós precisamos aprender, gente, é que a maioria de nós está tentando fazer o que Deus é para fazer, e não fazendo o que é para nós fazermos. Largue mão de tentar fazer o que só Deus pode. Tem gente tentando entrar na mente do marido, da esposa, tentando mudar. Cara, ali é Deus, é o campo do Senhor fazer. Largue mão de fazer isso, porque você só está estragando, você está desordenando. Você está causando desordem, porque você está tentando. Não, eu quero que meu filho entenda, eu quero que... Cara, ele já é maior de idade, e você só tem que orar, interceder por ele, por ela. Você não vai conseguir, porque ele não é um clone seu.
Você precisa interceder, mas deixar com que o Senhor faça. Agora o que você pode fazer é colocar você em ordem. Porque você já conseguiu perceber de que às vezes você se desordena rapidinho quando as coisas não funcionam, do jeito que você quer? Você já percebeu de que às vezes a gente começa uma conversa bem amigável, dizendo assim: não, a gente só vai conversar um pouquinho aqui. É que eu queria te sugerir de que você fizesse isso, que você fizesse aquilo, que fizesse aquele outro. E a pessoa diz assim: não estou afim. Como não está afim? Meu Deus, não existe outro jeito, é assim, 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 porque o Senhor, e a gente bota Deus no meio, para dar uma avarizada naquilo que a gente quer, e já vira, e o dente começa a crescer, e os pelos e as unhas já vão. Quem está desordenado? Não é o outro que a gente olha assim, não, esse aqui está totalmente fora. Sou eu que estou desordenado, porque às vezes o outro está no passinho dele, mas está no caminho. Está devagar, a gente queria que fosse mais rápido, mas está no caminho. Mas o pior é a gente que às vezes está correndo lá na frente, às vezes volta tudo lá atrás de novo. Eu às vezes estou desordenado. Eu é que o Senhor entregou um reinado, mas preciso colocar a minha casa em ordem, porque senão eu morrerei e não viverei. Sabe, ele fortaleceu ainda. A Bíblia diz que alguns da congregação estão fracos, doentes, e outros até dormem, porque estão vivendo de uma maneira indigna, porque participam do corpo do Senhor de uma maneira indigna. E participar do corpo do Senhor não é apenas o ato da ceia, isso é muito importante, mas é participar do corpo do Senhor. Mas estão indignos, mas já não ouvem mais, mas só conseguem ver pela janela, pela sua própria janela, que as roupas do outro estão sujas. Hoje é dia de nós limparmos a janela, hoje é dia de nós colocarmos em ordem algumas coisas. É dia de eu conseguir dar um passo e dizer: não sou eu, Senhor, sou eu que preciso, porque eu fui atingido por um meteoro de uma notícia ruim. Eu fui atingido, Senhor, por um meteoro que me desordenou, uma palavra do meu amigo, Senhor. Eu fui desordenado porque meu pai falou aquilo para mim. Ou talvez você hoje vai dizer assim: uau, eu percebi quão sem forma e vazio eu sou desde criança. Hoje está muito claro para mim de que eu não consigo nunca colocar as coisas, porque tem tanta coisa em desordem em mim. Mas se o Senhor falou nessa manhã, Ele nunca fala em vão. Ele fala porque Ele quer te ajudar, Ele quer te orientar. A palavra de Deus já veio, o Espírito de Deus está se movendo aqui. O que falta? Falta a nossa atitude. Tenha atitude. E eu quero que enquanto nós estivermos cantando, se você deseja que esse tempo de ordenação aconteça, e você precisa colocar algumas coisas ainda em ordem dentro do seu coração, você é livre. Você é livre. Você é livre para vencer a vergonha. Você é livre para vencer a tua timidez. Você é livre para vencer aquilo que te prende na tua cadeira e dizer assim: Senhor, hoje eu preciso. Não quero nem saber quem está me olhando aqui, o que vai pensar. Ninguém sabe a desordem que eu tenho mesmo, mas eu preciso, porque tem algumas coisas aqui. É você que está desordenado, é você que foi desordenado, é você que foi atingido, é você que foi atingida, é você que o inimigo caiu ali, mas não deixa ele continuar, sabe? Não deixa ele continuar, porque o caos que vem depois é muito pior do caos que causou agora. Mas neste momento, o Senhor quer agir com cura na sua vida, o Senhor quer agir com milagre na sua vida. Por isso, você é livre. Se você quiser uma oração, sai do seu lugar e venha à frente, que nós queremos orar com você.